Olá, aquarianos! Sejam muito bem-vindos à leitura de vocês para o segundo semestre de 2025. Essa é a primeira leitura aqui no canal para vocês. Sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa, sintam-se acolhidos. Vocês estão no Conexão Divina, eu sou o Leandro Costa. Vamos iniciar essa jornada juntos? Vamos? Vamos entender o que os arcanos do tarô têm para revelar sobre os próximos 6 meses, tá bom? Segundo semestre de 2025. Bem, é uma leitura coletiva, pode ser que aquilo que seja para você esteja mais ao final da leitura ou esteja em uma área específica. É uma leitura também para um ciclo específico, né? É para os próximos 6 meses, para o segundo semestre de 2025. Então, caso você sinta que está ressoando com a tua energia, salva o vídeo, assiste mais de uma vez, vai acompanhando os eventos que estão acontecendo e dá uma olhada também nos outros signos fortes no teu mapa, né? Onde você tem o teu ascendente, a sua lua, Vênus, para poder termos aqui um aproveito maior. Vamos lá, aquarianos, iniciando a leitura de vocês, iniciando o segundo tempo de 2025. Primeira carta para Aquário, a harmonia. Vejo você feliz, de bem consigo mesmo, vejo você se compreendendo, vejo você curtindo estar junto de você, curtindo as tuas realizações e ao mesmo tempo numa vida muito mais fluida, uma vida muito mais tranquila. A carta da harmonia fala de um período de mais paz dentro de si. Olha, confirmação aqui, a carta da existência, falando dessa consciência de um ser universal e único que você é. Então aqui nós já temos uma combinação de cartas que fala muito de uma certa independência, tá? De um estado de espíritos harmonioso, independente, livre, de uma conexão muito profunda com a espiritualidade. Tem uma quebra com relação ao padrão da Matrix, o rebelde aqui na mesa. O rebelde fala que essa postura interna sua, ela vai muito de contra ao caos do entorno. Então eu percebo que, embora o entorno esteja caótico, por exemplo, o mundo externo esteja caótico, dentro de você você vai conseguir manter uma paz. Você vai conseguir romper, essa é a tua rebeldia. De não estar se comprometendo com os barulhos lá de fora, sabe? Você vai estar muito dentro, muito interiorizado, muito dentro do teu mundo, das tuas realizações, e essas realizações também muito alinhadas a princípios que são fundados ali com muita maturidade. Você está num período de romper barreiras, tá? O rebelde, ele é uma carta que ele mexe muito com as crenças também. Não sei se você consegue perceber, aqui embaixo ele está arrebentando uma corrente. Então isso significa justamente arrebentar amarras, crenças também. Para o grupo de vocês aqui vai estar se libertando de crenças espirituais também. Aquelas crenças espirituais que meio que grita que você não pode ter um contato direto com o todo, sabe? Que tem que ter sempre um mediador. Eu vejo que você rompe com isso, hein? Rompe com isso. E esse estado de harmonia interna é como se fosse uma música maravilhosa tocando afinadinha dentro da tua vibração. Vamos ver a questão de trabalho? Vamos, aquarianos, vamos ver o trabalho de vocês para os próximos 6 meses. No trabalho, a consciência, tá? É uma carta que fala de um despertar, de olhar para o trabalho de um jeito diferente. Abundância, satisfação, felicidade, realização profissional. E, ao mesmo tempo, não é uma questão de sentir o trabalho como peso. Eu vejo que você toma uma consciência muito interessante e começa a despertar para o teu trabalho como um propósito, como algo que agrega valor ao mundo e, consequentemente, a vida começa a acontecer de uma forma mais próspera. Vejo você se apaixonando por uma atividade profissional. Eu vejo você ressignificando muito o teu lado profissional. É como se você estivesse dando um toque de arte dentro do teu trabalho. Há um outro grupo aqui que vai estar passando por um processo também de mudança de carreira, tá? Se você está pensando em migrar para algo que toca mais teu coração, algo que é como se fosse a sua grande paixão, esse período vai estar muito propício para você criar as bases para isso. E criar as bases, eu falo de também, além do conhecimento, de aprofundar os conhecimentos e tudo mais,
eu percebo também criar base no sentido financeiro, de criar uma reserva, criar um fundo, para que você possa mais adiante romper as barreiras que eu falei anteriormente e atingir esse teu objetivo. Eu vejo que no campo profissional tua leitura trouxe cartas muito boas. A carta da consciência, né? Que é a compreensão do teu lugar no mundo, de onde é que você tem que estar desenvolvendo o teu lado profissional, a abundância, essa visão do trabalho como realização e prazer também, que gera o retorno financeiro, e a carta dos amantes, que fala de trabalhar com algo que você gosta ou se apaixonar por aquilo que você já faz, ao mesmo tempo que tem uma possibilidade muito grande aqui de enveredar por um novo caminho ou trabalhar em duas áreas diferentes, mas uma delas certamente chama muito o teu coração. Agora, com relação ao dinheiro de Aquário no segundo semestre, vamos lá? A grana de vocês traz a carta da coragem, então eu vejo que você vai... eu não vejo necessariamente que você estivesse passando por alguma aprovação, não vejo disso, mas vejo que um objetivo financeiro que parecia difícil de alcançar, ele se manifesta. Parece que o território não era fértil, não era um lance fácil de se atingir. E com coragem e força você alcança, que coisa bacana. E desfruta disso de uma forma, cara, que fantástico isso aqui, que loucura. Ao mesmo tempo que você sai de um campo, é como se tivesse trabalhado duro ou feito um movimento que exigiu muita coragem para você com relação ao dinheiro, para você poder ter uma condição mais confortável. E eu vejo você alcançando. A carta da preguiça, você vê aqui, ó, a figura, ela parece estar numa praia, em algo assim, né? Tá curtindo, tá podendo desfrutar de algo mais, como que eu diria, prazeroso, satisfatório, é como se fosse umas férias, né? Eu vejo aqui você fazendo um movimento primeiro muito difícil e depois podendo usufruir disso. Podendo, para alguns vai ser de fato uma viagem, umas férias, algo sonhado que você vai poder viver. Para outros é entrar no momento da vida de poder se proporcionar coisas melhores, experiências melhores. A amistosidade fala de você conhecer novos caminhos, de viver uma experiência diferente, sabe? Desfrutar de ambiente diferente. Eu vejo você também num movimento é como se estivesse aprimorando o teu gosto, gostando de coisas mais refinadas, se dando coisas mais prazerosas, mais satisfação, querendo frequentar lugares melhores, muito mais seletivo, querendo também e tendo a oportunidade de realizar essas coisas que eu estou falando, né? Também poder, eu vejo que é como se você estivesse saindo de um padrão de vida para ir para o outro, mas que passa primeiro por um sufoco aqui, né? Passa por uma dificuldade muito grande aqui, que é a flor que desabrocha no meio das rochas. Para depois, então, você é aquele sufoco, aquele sacrifício que de repente você faz para uma viagem, aquele dinheiro que você reserva ou cria até uma espécie de corte de despesas para que sobre uma grana para uma viagem. E eu vejo você realizando isso agora no segundo semestre. Relacionamento, aquarianos, eu vou falar primeiro com aqueles que estão dentro de um relacionamento, tá? Os aquarianos que estão dentro de um relacionamento, e depois a gente vai falar para aqueles que estão em busca de um relacionamento. Para quem está dentro de um relacionamento, a primeira carta de vocês é a carta da aventura. Eu percebo que vocês estão querendo aí dar um passo diferente na vida de vocês. Vocês estão querendo meio que sair da mesmice, estão querendo dar uma renovada. E embora não saiba exatamente como fazer, vocês começam a caminhar nessa direção. Aqui eu percebo a carta da nova visão, né, que é muito interessante. A aventura vem aqui, essa coisa de querer buscar um local diferente, né, de querer buscar um jeito diferente de se relacionar. E logo em seguida a nova visão, que fala de sentir que a tua relação, a maneira que ela se desenvolve, parece que está defasada, parece que é algo que já não traz mais estímulo. E por isso essa carta da aventura e a carta da nova visão, trazendo essa coisa de precisar se libertar
das limitações que de repente o próprio tempo ou o contexto da vida apresentou a vocês. Eu vejo que existe um foco muito grande nesse segundo semestre de resolver essa questão. E vamos ver como é que vai ficar a nível de futuro isso. A criatividade, caramba, bem legal, hein? Conversando bastante o tarô. A aventura veio aqui falar com a gente e a criatividade. A criatividade falando de criar maneiras de poder desfrutar da vida a nível afetivo, desfrutar dessa relação de um jeito diferente. Eu vejo você num processo de organização da tua vida afetiva, de redirecionamento com relação a isso, ao mesmo tempo se cuidando muito mais no sentido estético, como se estivesse aí se embelezando, se perfumando, se renovando, saindo de um período que você de repente se abandonou um pouquinho, para um período mais potencial, vamos colocar assim. Vejo que esse lado da criatividade vai ser uma grande chave para renovar a energia do teu campo de relacionamento. Relacionamentos que saem de uma estagnação, que não necessariamente fosse ruim não, mas já estava naquela energia de não renovar, sabe? E aí fica aquela trava, tudo que não está crescendo está morrendo, não é verdade? Então precisava de um ar novo, de um respiro novo, e eu vejo que agora você consegue fazer isso. Já para quem está em busca de um amor, vamos lá? Primeira carta para você, o Mestre. Segunda carta para você, a Voz Interior. Terceira carta, a Luta. Olha, para quem está buscando um amor aqui, o que eu percebo é que existe uma intuição que ela traz, é como se essa intuição, essa carta Voz Interior, ela te guiasse muito no universo afetivo, sabe? Te guiasse muito no sentido de olhar pessoas, de perceber quando a pessoa está interessada em você, quando não está, mas ao mesmo tempo a carta da luta fala que você tem uma luta interna muito grande e que talvez o grande empecilho de você ter tido uma relação mais saudável ou algo assim seja essa questão da luta dentro da tua cabeça. Está vendo dois personagens aqui? Aqui embaixo alguém armado. Então é como se você tivesse uma voz na tua cabeça que ela fala sempre que vai dar errado. E aí você fica nesse estado de defesa ou já predisposto ao pior e a coisa não acontece. Então não vejo que você vá entrar num relacionamento bacana, saudável nesse período não. Eu vejo que é um período de você, na carta do mestre, entender um pouco mais de si, autoconhecimento, ouvir um pouco mais a voz interior e o mestre vão falar muito para você ver de fato que tipo de pessoa você quer ao teu entorno, que tipo de padrão de relacionamento você quer ter, você se conhecer primeiro para que você não abra brechas para entrar na sua vida pessoas que não sejam coerentes com aquilo que de fato você quer. Mas se você não se conhece com profundidade, você acaba ficando vulnerável a frustrações, a situações desagradáveis, justamente porque você não consegue ser tão seletivo na hora da escolha. Escute mais a sua intuição, escute mais aquilo que é necessidade interna, se liberta dessa premissa de que vai ser um relacionamento conflitante, de que vai ter briga, Os relacionamentos em si, de uma forma geral, não só amoroso, trazem sempre um contexto de aprendizado muito grande. Mas entrando em qualquer relacionamento já com esse pensamento de conflito, é 90% para dar errado. E esses conflitos, grande parte deles estão na sua mente. Eu entendo que de repente você tem esse padrão porque você já passou por muita coisa, né? Então, quem já sofreu sabe o quanto dói, né? De repente, relacionamentos que eram relacionamentos que precisavam que você fosse verdadeiro guerreiro, verdadeira guerreira, tivesse que medir força o tempo todo, se proteger o tempo todo. E isso criou uma coraça aí que ela vira um certo trauma inconsciente. Mas é preciso que você trabalhe isso para que possa entrar alguém na tua vida que não venha repetir esse padrão, tá bom?
Caso você queira mais informação, eu vou deixar aqui embaixo sempre o contato das leituras individuais. Caso você queira, você agenda, a gente joga e vai aprofundar isso, tá bom? Conselho para aquário, próximos 6 meses de aquário. Vamos lá, vamos ver os conselhos para vocês aqui, aquarianos. Pronto, tirei a carta de conselho de vocês. Descanso, tá bom? Aqui pede para vocês descansar. O exausto está aqui, tá? Fala de muito cansaço, então priorizem o sono, continue na busca dos seus projetos, continue, mas sem consumir demais a tua energia, principalmente a energia vital, aquela energia que você sente que acaba faltando depois e desequilibrando a saúde. A tua leitura fala muito de priorizar também o descanso, de poder saber o momento de agir e o momento de se repor as energias. E também fala de cuidar da saúde. Você pode estar vindo de um período, até aqui na carta da coragem, né, no campo financeiro a gente viu isso. No campo financeiro a gente viu essa questão de muito esforço. Então você vem de repente de um período de luta para conquistas no campo material que consumiram muito da tua energia. E agora esse segundo semestre você tem de continuar tocando o barco e tal, não dá para abandonar as tarefas, mas ao mesmo tempo priorizar também o equilíbrio no sentido de descanso, no sentido de reposição de energia, para que mais adiante você não entre num processo de ter dificuldade até de organizar os pensamentos. Não esquece que você é um signo regido pelo ar, que você é um signo que tem uma mente muito agitada, você é o ar em movimento, sabe? Você não é um signo que o pensamento na tua cabeça ele é uma coisa mais fixa, não. O pensamento na tua cabeça corre o tempo inteiro, é como o vento mudando de direção. E se você não tiver muito desse equilíbrio, você acaba se perdendo, acaba muitos pensamentos, e isso acaba virando perturbações, e daí desencadeia um monte de dificuldades. Então, vamos cuidar desse descanso, vamos permitir-se um tempo para repor as energias, e nos encontramos em breve numa próxima leitura. Fraterno abraço para vocês, foi uma alegria estar aqui, até daqui a pouco.